Vamos apresentar aqui o artigo Netflix na disciplina Auditoria de Sistemas, um relato de aplicação de aprendizagem ativa. Os cursos na área de computação são compostos de várias disciplinas, entre elas as mais conhecidas, algoritmos, estrutura de dados, banco de dados, rede de computadores, engenharia de software, entre outras. As ementas dessas disciplinas geralmente seguem um paradigma de orientação ao conteúdo, ou seja, aquilo tem que ser assimilado pelos discentes. Na verdade, não focando bem em termos de usabilidade que acontece dentro do mercado de trabalho. A disciplina exclusivamente de auditoria de sistemas, ela está presente na maioria dos cursos na área de computação. Essa disciplina geralmente aborda aí o que está em conformidade nos sistemas, padrões estão sendo aceitos e normas e políticas estão sendo cumpridas. Os discentes, geralmente, nessa disciplina, focam muito em absorver o conteúdo passado pelo professor. Os professores, em geral, utilizam o método expositivo para lecionar. Muitas das vezes porque não tiveram uma formação pedagógica ou didática na área, ou seja, eles replicam as práticas que eles aprenderam com os seus predecessores. Enfim, esse cenário é o cenário hoje mais conhecido no ambiente tanto da graduação quanto pós-graduação e até mesmo no ensino básico. Várias estratégias vêm se destacando para modificar esse cenário do professor passa o conteúdo, o aluno escuta, ou até mesmo de puramente ser aulas expositivas. Entre essas estratégias, temos aí, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos, aprendizado baseado em problemas, a sala de aula invertida, o uso de jogos, as dinâmicas de grupo, entre outras técnicas que podem ser utilizadas com os alunos nas diversas disciplinas. Essas técnicas, estratégias estão alinhadas à aprendizagem ativa, que tem se destacado muito no cotidiano das aulas hoje em dia. O que é aprendizagem ativa? Existem vários conceitos para determinar ou para definir melhor este termo. Um conceito importante é uma estratégia alternativa àquelas aulas tradicionais expositivas. As técnicas de aprendizagem ativa modificam o cenário atual, com o professor somente passando conteúdo e os alunos apenas absorvendo. Fazem com que os alunos participem efetivamente das salas de aula. É importante destacar que a aula expositiva não é substituída. Na verdade, ela não será substituída. É necessário que o conteúdo seja exposto ao aluno. Porém, é importante também tornar o aluno mais ativo, ou seja, mais presente, que ele se sinta mais no contexto da aula, ou seja, que a sua presença seja marcante no conceito da sala de aula. Os sistemas hoje estão em constante evolução, então eles assumiram um papel de destaque no cotidiano. Hoje em dia, as grandes corporações, as grandes empresas, etc., não mais sobrevivem sem o uso de um sistema. E com isso, surgiram muitos problemas com o uso dos sistemas nessas organizações. Entre eles, a gente tem falhas, lentidão, vulnerabilidades que podem ser exploradas e até mesmo ter alguma consequência por conta dessas vulnerabilidades. E a área de auditoria de sistemas vem para exatamente constatar esses problemas e ajudar no auxílio da resolução dos mesmos. Vem avaliar, validar os resultados gerados por esses sistemas, uma auditoria mesmo propriamente dito, tá? E além de verificar também, por exemplo, a segurança e a conformidade com as informações que estão sendo trabalhadas dentro dos mais diversos sistemas. Em dezembro de 2019 foi descoberto na China um novo vírus, conhecido por coronavírus 2. E a partir desse momento, em 2021, no ano passado, foi decretada uma pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde. E com essa pandemia, muitas instituições dos mais diversos países do mundo resolveram fechar escolas,
faculdades, universidades, com o objetivo de reduzir o contato entre as pessoas e preservar a vida. Com isso, gente, as instituições de ensino foram obrigadas a modificar sua forma de trabalho, que não mais seria presencial, e passar para um modelo diferenciado. Entre eles, podemos citar várias iniciativas entre o que poderia ser feito. Então, além da instituição de ensino ter que modificar a sua forma de trabalho, os docentes também tiveram que alterar e se adaptar aos novos processos de ensino e aprendizagem que foram gerados a partir do cenário da pandemia. Podemos dizer que muitos docentes tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida por conta da pandemia. Vamos falar agora um pouquinho do uso da aprendizagem ativa no ensino desta disciplina. O material de apoio da disciplina utilizado pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de uma instituição de ensino superior aqui da cidade de Juiz de Fora é composto apenas de apresentação de slides e alguns exercícios, ou seja, ele é predominantemente expositivo, o que causa nos alunos um certo desgosto pelas aulas, dependendo do professor. As aulas passam a ser muito monótonas. Existe um conteúdo de grande relevância também em cima da auditoria de sistemas, que é a matriz de risco ou o score de risco, que deve ser considerado na fase de planejamento de uma auditoria. Essa matriz, ela propicia uma visão global da empresa, uma visão geral dos itens que são relevantes, os itens que têm um maior risco, e através dela eu consigo determinar problemas da empresa e consigo sanar esses problemas. Lecionar esses conteúdos para os alunos, se não for de modo expositivo, é necessário que use um estudo de caso, que seja, por exemplo, de uma empresa fictícia ou não. É uma sugestão. O professor responsável pela disciplina aqui no caso, que sou eu, resolveu implantar no segundo semestre aí de 2020 uma técnica de aprendizagem ativa na sala de aula, que é a sala de aula invertida. Essa técnica, gente, consiste de passar uma parte para que os estudantes se preparem antes da aula, pode ser uma parte teórica, etc., e depois, no dia da aula, a gente utilizar a aula essencialmente para discussões, troca de ideias, entre outras coisas. O objetivo, na verdade, era para que os alunos pudessem construir uma matriz de risco baseado num exemplo de uma organização. Como estávamos no cenário de pandemia, não poderíamos ir até uma organização. Então, neste caso, utilizamos uma série da Netflix para poder simular esta empresa. Esse modelo de aula, nesse modelo, o professor passa a ser não o detentor do conhecimento, mas um mediador, um estimulador, um norteador para os alunos. A série escolhida foi a série Onisciente, que se passa no futuro na cidade de São Paulo, onde os cidadãos são monitorados 24 horas por dia por drones, microdrones. A personagem principal da série, que é a Nina, que está nesta imagem, logo à frente, tem o seu pai morto e ela quer descobrir por que o pai foi morto, porque as imagens do drone do próprio pai sumiram. Ela trabalha na empresa chamada Onisciente, que é a empresa que é responsável pelos drones. E a partir deste momento, ela começa a explorar vulnerabilidades dentro da empresa para poder conseguir as imagens do drone do pai. Bom, eu solicitei para os alunos assistir a série, são 6 episódios, verificando, aí, no caso, as vulnerabilidades que existiam na empresa Onisciente. Ou seja, o que a personagem Nina ia explorando. Essas vulnerabilidades foram inseridas numa matriz de risco e calculada a pontuação para isso. O prazo para eles fazerem a tal atividade foi de 15 dias. Os alunos, no final, teriam que levar para a sala de aula as suas matrizes e a gente ia fazer uma discussão sobre o que eles acharam, o que cada um achou, para poder chegarmos num denominador comum sobre os problemas e vulnerabilidades da empresa e, com isso, também construir o conhecimento de uma forma colaborativa.
No dia, os alunos mostraram suas matrizes, a discussão foi extremamente promissora, muito. A pontuação foi bem diferente, mas isso era já esperado, o que mostra que não existe um padrão de análise para o auditor de sistemas. Existe visão diferente para auditores diferentes. Aqui nós temos uma ilustração de uma das matrizes de risco gerada por os alunos. Bom, o que a gente pode perceber é que os alunos, mesmo num ambiente remoto por conta da pandemia, eles participaram de todo o procedimento e acharam a experiência foi extremamente válida. Eles não necessitaram de sair das suas casas para visitar uma empresa pessoal, foi feito apenas uma série, foi feito pela série, e tudo foi feito praticamente de forma remota. Aqui nós temos algumas avaliações de alguns alunos, com destaque, por exemplo, na minha opinião, não há o que se melhorar na forma que foi passada a tarefa, achei muito boa a forma que foi administrada. Como conclusão, a gente pode dizer que as aulas tradicionais tendem a não prender a atenção dos alunos, existe um grande desinteresse e ainda mais agora na época de pandemia. O uso da sala invertida, que foi a técnica que é utilizada a partir da série iniciante, foi uma excelente opção e permitiu que os alunos analisassem a empresa com estudo de caso, remoto, tá? Para poder melhor assimilar o conteúdo. O que a gente pode definir como final é que o uso de técnicas de aprendizagem ativa pode contribuir efetivamente para o aperfeiçoamento. Não é a solução de todos os problemas, mas pode contribuir efetivamente para a melhoria das aulas, principalmente nesse ambiente remoto. Dúvidas, contato, e gostaríamos de agradecer a todos os alunos pela participação neste trabalho.